Acompanhe a leitura que farei. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 51, está escrito assim, na eterna palavra do Senhor nosso Deus. Ora, todos os anos iam seus pais, os pais de Jesus, a Jerusalém, à festa da Páscoa. E, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José e nem a sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram pelo caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como o não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam da sua inteligência e respostas, e, quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia, e desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, e a sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Meus amados, como disse, esse é um texto, uma pregação que quero trazer, uma meditação que quero trazer, considerando-a, se não a mais simples, uma das mais simples que já trouxe, que já preguei em um púlpito, e principalmente nesta série do nosso isolamento social. Aqui está uma família, e como hoje é Dia das Mães, nesta família nós temos aquilo que a Bíblia chama de família: um pai, uma mãe e um filho. A família de Jesus, que teve irmãos e irmãs, tinha um pai, uma mãe e filhos. E aqui está uma família, e está vivendo exatamente em uma época em que já mencionei por 2 vezes nas mensagens aqui, neste culto ao vivo, de romagem. Eles estão numa romaria. Eles saíram de Nazaré, quando Jesus tinha ainda 12 anos, e se dirigiram a Jerusalém. Naquela época, os caminhos que levavam a Jerusalém, que passavam próximos a Jericó, faziam com que Jerusalém ficasse bem distante de Nazaré. E aquela comitiva que sempre andavam juntos nas suas romarias, cantando a palavra de Deus, como já dissemos, os salmos, eles andavam juntos por causa dos salteadores, se dirigiram agora a Jerusalém. A Bíblia diz que a família chegou ali para cumprir a ordem do Senhor em uma das 3 festas mais importantes para os judeus, que era a Páscoa. Nós temos ainda a festa das primícias e de Pentecostes, que eram festas que se celebravam no santuário em Jerusalém. Há outras festas dos judeus, mas essas 3 teriam que serem celebradas em Jerusalém. E diz a Bíblia que Jesus e os seus pais, José e Maria, durante estes 12 anos, e aqui está mencionando a Páscoa dos 12 anos dele, eles iam para Jerusalém. E que desta vez eles estiveram lá e celebraram a Páscoa e fizeram
todos os rituais, todas as coisas que normalmente se faziam, e que tomaram caminho de volta na sua romaria, no seu grupo, parentes, amigos, pessoas que moravam nas mesmas cidades, em cidades que ficariam pelo caminho naquela trajetória, e começaram a voltar para casa, havia terminado a festa da Páscoa. Depois de caminharem um dia, a Bíblia diz que José e Maria, a sua mãe, ela sentiu falta de Jesus. E começou a procurá-lo junto dos parentes, dos vizinhos, dos amigos. E pelo que vemos no texto, isso era uma coisa comum, em que as crianças dessa idade andassem agrupadas nessa romaria. Certamente tinha uma organização onde essas crianças ficavam e caminhavam, levando as suas coisas e andando com as pessoas no seu destino. Só que eles tiveram uma surpresa muito grande. Eles estavam sentindo uma falta, e essa falta era da pessoa de Jesus. A Bíblia diz então que eles pararam ali e voltaram, viajaram de volta a Jerusalém. E chegando em Jerusalém, eles começaram a procurar Jesus em todos os seus amigos, os pontos que era comum a família, Jesus e os seus pais, certamente frequentar, mas não o acharam. E por fim, passaram no templo, e lá, certamente com uma alegria muito grande no coração, eles encontraram Jesus ali, no meio dos entendidos da Bíblia, do Antigo Testamento, dos doutores do Antigo Testamento, da lei, da Torá. E aí, conversando, falando com eles, respondendo perguntas sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre o Antigo Testamento. E o diálogo deles é muito interessante, porque a Bíblia diz que Maria, mãe de Jesus, disse a ele: meu filho, nós estávamos te procurando, nós estávamos ansiosos por encontrá-lo. E como você fez isso? Por que não foi conosco? Por que ficou aqui? E Jesus respondeu uma coisa muito interessante. Porque ele disse assim: por que me procuraram em 3 dias? Vocês não sabem que eu tenho uma missão, que eu tenho um ministério, que é cuidar das coisas do meu Pai? Porque Jesus foi gerado em Maria, por Deus, por obra e graça do Espírito Santo. Então Jesus é filho de Deus, o pai de Jesus é Deus. E José, somente junto com Maria, que era sua mãe, como homem, ele trabalhava, ajudava Maria na criação de Jesus, que agora já tinha 12 anos. Mas diz a Bíblia que ele se reuniu, ele se ajuntou, ele aceitou, ele acatou o convite dos seus pais, de José e de Maria, e foi com eles, viajou com eles para Nazaré, e ali convivia a sua vida de família com eles. Eu queria, desta história bíblica, como eu tenho usado textos conhecidos e fáceis, sempre com personagens, para você se lembrar sempre, que nós tirássemos algumas lições para a nossa vida, nesse dia que comemoramos o Dia das Mães. A primeira coisa importante é que ficou provado que a vida, que é uma viagem, você querendo ou não, você está viajando. Hoje à noite, quando completar meia-noite, eu e você estaremos um dia a mais na nossa viagem. Um dia a mais próximos da eternidade, de passarmos para a eternidade. E aqui nesta viagem, que tinha a pessoa de Jesus na ida, agora na volta, uma coisa muito importante foi percebida por José e Maria: Jesus não estava mais com eles.
E o que eu quero dizer é que nesta viagem da nossa vida, há tantos intertimentos, há tantas coisas que nós consideramos importantes para nós, para a nossa vida, para a nossa família, quem sabe para a nossa formação, para um futuro que nós estamos projetando para cada um de nós, ou que a mãe, que o pai, que a família está projetando para cada um dos seus filhos. Por causa do perigo de intertermos com todas estas coisas, há uma necessidade de verificar se Jesus está presente conosco na nossa vida. E ali eles perceberam que Jesus não estava, que eles estavam indo, eles buscavam chegar a Nazaré, eles sabiam onde queriam ir, eles sabiam por que saíram de casa, sabiam por que estava voltando, o que iriam fazer em Nazaré, mas faltava uma coisa muito importante naquela viagem: Jesus. Então hoje eu queria convidar a mamãe, juntamente com o papai, o pai, o chefe da casa, o sacerdote do lar, os filhos, a família que está me ouvindo. Se você estiver me ouvindo sozinho, a verificar, a procurar, se na sua viagem, na viagem da sua vida, aquilo que você está fazendo, a forma que está vivendo, se Jesus está presente. E se porventura você sentir que Jesus não está presente, quem está com medo é porque Jesus não está presente. Quem está sem esperança é porque Jesus não está presente. Quem tem medo do dia da manhã é porque Jesus está presente. Quem está sem paz no coração é porque Jesus está presente. Se você perceber que Jesus não está presente, que você não está seguro, que você não pode percebê-lo, porque Jesus pode ser percebido, ele pode ser visto, assim como foi possível José e Maria perceberem que Jesus não estava ali, todos nós podemos perceber, todos nós sabemos no nosso coração, todos nós, ao observar, veremos na nossa vida se ele está presente ou não. E eu queria te dizer que se você perceber, como Maria e José, que Jesus não está presente, pare. Eles pararam. Não prossiga. Eles não prosseguiram. E a segunda coisa que eu quero dizer é que não basta parar. Tem muitas pessoas que não têm paz, que não têm segurança, que não têm confiança, que não têm vivido uma vida de abundância, uma vida prometida por Deus ao homem que crê em Jesus Cristo. Tem muita gente que às vezes para, que às vezes percebe isso, que às vezes sente-se perdido, sem rumo, sem segurança, mas não basta parar. O que Maria e José fizeram uma viagem de volta. Eles foram procurar Jesus. Então nesta noite eu queria que você, sentindo a falta de Jesus na sua vida, sentindo algum efeito que a presença de Jesus produz e você não vê na sua vida, não sente que isso está te envolvendo, que você agora fizesse uma viagem na sua vida, que você fosse procurar por Jesus e que você fosse insistente. Maria e José levaram 3 dias. Eles não desistiram. Eles foram passando de lugar em lugar, de possibilidade em possibilidade, até que eles viram Jesus, acharam, encontraram com Jesus e tiveram certeza que agora eles tinham encontrado ou reencontrado Jesus. Que você faça isso. Sabe, muitas vezes a promessa de Jesus na sua vida veio da religião dos seus pais, ou vem de uma posição cômoda de que Deus não existe, de que religião é uma lenda, é uma coisa falsa, falha, vaga, inexistente. Quem sabe a sua fé, ela é religiosa.
Você até sabe que Jesus existe, que Ele veio, que morreu na cruz, que Deus o ressuscitou. Você até sabe que Deus o recebeu novamente à direita dele nos céus. Você até frequenta uma igreja, mas você sente que Jesus não está presente. Que você fizesse uma viagem nestas realidades e que você começasse a procurar Jesus, que o tempo desse isolamento, dessa vida de uma agenda um pouco menos recheada, um pouco menos corrida, que você buscasse por Jesus e com insistência, com perseverança até encontrá-lo. Meu terceiro conselho é que quando você encontrá-lo, ele disse aqui que ele pode ser achado no templo. Jesus fez uma crítica a José e a Maria, sua mãe. Falou, mas por que vocês foram a tantos lugares, supondo que eu pudesse estar lá? Se vocês sabem que eu vim para cuidar das coisas do Pai, que eu estaria no templo, vocês poderiam ter vindo direto no templo. E talvez você diga assim, pastor, mas espera aí, o senhor está pregando num culto, com transmissão ao vivo, pela internet, pelo YouTube, porque nós não podemos ir no templo. Eu não posso ir agora a um templo. Mas deixa eu te falar, o templo aqui é a igreja. E a igreja de Jesus Cristo, ela pode ser encontrada na Bíblia Sagrada. Jesus pode ser encontrado na Bíblia Sagrada. E quando você procurar por ele na Bíblia, no seu quarto, na sua Bíblia, no seu lugar secreto, que você vai buscar por Jesus, você vai ter uma surpresa, porque ele está cuidando das coisas do Pai. E eu quero te dizer, olha, se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não serve Jesus como a Bíblia diz que deve ser servido, se você não se sente parte da igreja de Jesus Cristo ainda, se você se sente fora dela mesmo um dia tendo estado dentro dela, se você se sente distante de Jesus porque está distante da igreja dele, não do templo, exatamente do templo, eu queria te dizer que é momento de você falar para Jesus, eu estou ansioso por ti, eu estou procurando por você, assim como Maria falou com ele. Nós ficamos ansiosos quando percebemos que você não estava mais conosco, que você não estava fazendo parte mais da nossa viagem, da viagem da nossa vida, de quando você, Jesus, não ia mais conosco, nós ficamos ansiosos, nós começamos a te procurar, porque não conseguimos andar, caminhar, viver sem você, sem a sua presença, e você vai ver que Jesus está cuidando das coisas do Pai, e uma das coisas do Pai sou eu, é você, é o homem que Jesus veio para reconciliá-lo com o Pai, e Jesus quer atender a sua ansiedade, e naquele momento, Jesus fez o seguinte com José e Maria, ele vai fazer com você agora. A Bíblia diz que ele se reuniu a eles, que ele se ajuntou a eles, que ele se uniu a eles e passou a viajar com eles a vida, e passou a conviver com eles, e passou a morar com eles, e passou a fazer parte da vida deles a partir daquele momento. Jesus está cuidando das coisas do Pai. Olha, eu não sei o seu estado espiritual. Eu não sei se você está triste, se está enfrentando algum problema insolúvel, se você está angustiado, se você tem visto todas as portas fechadas, se você está sentindo um peso muito grande sobre a sua alma, sobre o seu coração, sobre a sua vida. Nesta noite eu quero te dizer que Jesus é a solução para isso. Jesus é a solução de Deus para isso. Jesus é o remédio de Deus para isso. É Jesus que está faltando na sua vida.
Mas pastor, eu sou filho e crente, eu fui à igreja, o senhor pode se lembrar de mim se eu te dissesse o meu nome? Eu estaria no culto, quem sabe hoje à noite. Não, eu não estou te dizendo disso. Eu estou dizendo que Jesus precisa de fato fazer parte da sua vida. E eu quero dizer mais, a você que é crente, a você que tem orado, a você que se sente parte da igreja de Jesus. Você acha que José era um homem descuidado? Você acha que Maria era uma mulher descuidada? Mamãe, você acha que Maria era uma mãe inferior a você? Não eram não. Se Deus colocou Jesus na companhia de José e Maria, na família deles, para ser ali criado por Deus e por eles, com os cuidados deles, é porque aquela família era uma família muito especial. Mas, no entanto, eles se esqueceram de Jesus em algum momento. Eu queria que você verificasse se os cuidados seu com a sua vida, se o seu trabalho, quem sabe o seu filho, quem sabe o seu namorado, a sua namorada, o seu esposo, a sua esposa, quem sabe as dificuldades, as lutas, as provações, quem sabe esse momento de ameaças, de insegurança trazidas pelo coronavírus, por esta era terrível do Covid-19, quem sabe se nisto tudo você esqueceu de Jesus. Você deixou Jesus de lado. Você não se importou de verificar se ele continuava indo com você. Você não se importou de verificar se ele continuava fazendo parte da sua vida ou se ele continua. Hoje é o dia. E você vai poder dizer, foi no Dia das Mães, por um culto transmitido pela internet, que eu procurei ansioso por Jesus. E o convidei a fazer parte da minha vida, ou a voltar a fazer parte da minha vida, a continuar, a passar a viajar comigo de novo. Foi nesse dia que eu coloquei os meus interesses sobre negócios, sobre pessoas, sobre qualquer outra coisa deste mundo passageira, que estava ficando no lugar de Jesus, que representa a eternidade, a vida eterna, a vontade de Deus. Então você poderá dizer que você reencontrou Jesus e que nesse dia ele passou a fazer parte da sua vida. E como diz o versículo 51, Jesus desceu com eles, com José e Maria, foi com eles para Nazaré, lhes era sujeito, vivia com eles. E uma coisa muito importante, a Bíblia diz que Maria guardava essa convivência, os acontecimentos, as palavras, a história, os fatos que envolvia a pessoa de Jesus no seu coração. E Maria, ela fez uma coisa muito importante, porque ela encontrou graça diante de Deus, e por encontrar graça diante de Deus, tornou-se a mãe do homem Jesus, do Filho de Deus, e que ela cantou em seguida dizendo, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E que ela seguiu Jesus até aos pés da cruz. E a Bíblia nos garante que Maria estava em todas as reuniões importantes citadas na Bíblia após a morte e a ressurreição dele. O segredo da vida, dessa vida passageira, dessa vida que se dobra, se rende, fica impossibilitada de continuar, dessa vida que pode ser tão frustrante como agora um vírus tem feito saber isto às pessoas, tem feito com que as pessoas enfrentem a realidade de que a vida tem uma morte física, e que depois dessa morte física, se alguém crer ou não, não faz diferença. É a Bíblia que diz, você tem uma alma, ela vai se apresentar diante de Deus, e que é necessário estar com Jesus na sua companhia, é necessário seguir Jesus, é necessário crer em Jesus, é necessário crer no que a Bíblia diz.
Eu quero terminar te dizendo o seguinte: você precisa de Jesus. Pastor, mas o senhor está falando, eu me sinto parte da igreja. Você precisa de Jesus. Pastor, eu não gosto de igreja. Você precisa de Jesus. Pastor, eu não creio nisso. Você precisa de Jesus. O próprio Jesus, na pessoa do Espírito Santo, vai te dar fé. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está mais interessado em você do que você em Deus. Hoje eu falava com um irmão em Cristo. Inclusive, é meu irmão também de sangue, é crente em Jesus Cristo. De que eu creio que Deus, no mínimo, por vontade permissiva, parou o mundo, e assim Ele me parou, Ele te parou, Ele parou a igreja, Ele parou os grandes que se consideram grandes, os poderosos que se consideram poderosos, os pequenos, os que às vezes nem pequenos se consideram, pensam que não existem, que não são contados, que não é uma parcela da conta, da soma desse mundo, para dizer assim: eu existo. Eu estou cuidando das coisas do Pai. Eu estou cuidando da vontade do Pai em te salvar. Eu estou cuidando da vontade do Pai em te amar. Eu estou cuidando da vontade do Pai em manifestar o meu amor por você. Eu estou cuidando da vontade do Pai em te dar uma vida abundante. Eu estou cuidando da vontade do Pai em me manifestar a você. Deus quer, através de Jesus, se manifestar a você nestes dias desta parada, desse isolamento social, nesses dias em que este vírus tem colocado terror, medo, desassossego, incerteza, desencontro de informações, aonde não há segurança em qualquer outro lugar, mas eu te digo, há segurança na pessoa bendita de Jesus Cristo, e Ele está interessado em você. E Ele quer você. E Ele quer te abençoar. Eu não posso encerrar sem falar uma coisa para as mamães. Afinal de contas, o culto hoje é a Deus, mas em homenagem e ação de graças, porque Ele fez as mamães, Ele fez a mulher e deu poder a elas, habilidade, capacidade. Elas são edificadoras do lar. Lar é um templo. No nosso ministério, cada casa onde tem um lar é um templo. Templo é onde habita Deus, a sua palavra, a vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, mamãe. Desde que eu fui criança, faz muitos anos. Apesar de eu lembrar tão nitidamente, e parecer que não está tão longe, mas está. Há uma coisa que a mamãe pode fazer, e que desde os meus dias de criança, o mundo espiritual luta contra, chamado culto doméstico. Momento de colocar Deus na vida da família. Sabe? E se a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, lar não é a casa. Lar não são os seus móveis. Lar é a sua família. Comece de alguma forma. Ainda que seja só oração. Quem sabe daqui a pouquinho você acrescenta a leitura de algum texto bíblico. Mas comece a fazer o culto doméstico. Comece a fazer do seu lar, o lar que você está edificando, mamãe. O lar que te foi entregue como um templo de Deus, nosso eterno Pai, de Deus, Criador dos céus e da terra, do Deus que enviou Jesus, e que por Jesus nos enviou o Espírito Santo através de Jesus, e que hoje nós podemos transformar a nossa vida num templo, o nosso lar num templo, e assim, novamente ter Jesus no coração da nossa família. Olha, mamãe, você não pode decidir por Jesus ser reencontrado ou encontrado pelo seu filho, não. Mas você pode decidir usar a palavra de Deus, chamá-lo para ouvi-la, pode decidir chamá-lo para ouvir você orar por ele, para ele orar com você. Você pode chamá-lo para considerar Deus enquanto família junto com você. Mas eu quero falar aos pais também.
antes de orar, antes de terminar, eu fiquei pensando, eu no lugar de José, enquanto lia esse texto. E sabe o que eu descobri sobre mim? Eu descobri assim, que eu ia dizer assim para a mãe: continua aí com os viajantes, talvez engrossando a minha voz. Eu sou o pai, e eu vou voltar a Jerusalém, e vou encontrar o Filho de Deus, eu vou encontrar Jesus e vou trazê-lo. E eu estaria errado. Aqui está escrito que José é um exemplo. O homem que recebeu de Deus a incumbência de cuidar de Jesus e que está aqui até os 12 anos, manifesto na Bíblia, escrito, registrado, que ele cuidava. Ele disse a Maria: eu vou com você, eu também vou buscá-lo. Eu também preciso dele. Eu também quero reconduzi-lo à nossa família. Eu também quero reconduzi-lo à nossa viagem. Eu também quero reconduzi-lo à nossa lar, à nossa casa, ao nosso modo de viver. Vamos juntos, que você se una à mamãe da sua casa, a mãe que Deus deu à sua casa, viu? Você que é sacerdote do lar, que é o homem da casa, se ajunte à sua mulher, à mamãe da casa, e faça o culto doméstico, e convoque a sua família para ter Jesus com eles, para ter a solução de Deus com eles, para ter Jesus na vida deles, porque esta é a solução, este é o futuro certo, esta é a forma de sairmos mais fortes, abençoados e podendo agradecer a Deus por esse tempo de pandemia, por esse tempo de reclusão social. Eu queria até continuar, mas o tempo não me permite não. No Dia das Mães, em maio de 2020, guarda no seu coração. Eu falei com as mamães, eu falei com o papai, eu falei com os filhos e filhas, de que é preciso ter Jesus, procurar por Ele. Não se engane, não vá para Nazaré sem Ele não. Não continua sem verificar se Ele está não. Eu falei com você, que Jesus é a solução de Deus para a sua vida, seja qual for o estágio espiritual que você se encontre. Que Deus abençoe você, guarde você e o seu lar, em nome de Jesus.